meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra pelo Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão. Este é o último vídeo do capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos. No vídeo anterior, nós narramos o encontro de Paulo com Tecla e logo depois com Timóteo, que tornou-se o seu filho espiritual do nosso apóstolo Paulo. E hoje, nesse vídeo, nós falaremos sobre a experiência de Paulo e Barnabé em Listra, em especial sobre a sua preleção em Listra. Como nós vimos no vídeo anterior, Listra era uma cidade marcada pelo politeísmo, pela crença em vários deuses e principalmente por a maioria dos seus habitantes cultuarem Júpiter, achando que essa ideia de Júpiter seria a ideia do próprio Deus. Então vai dizer Emmanuel que em uma praça onde movimentava-se o mercado daquela cidade, uma cidade pequena, Paulo compreendeu que não poderia dispor de melhor lugar para poder prelecionar, visto que não tinha uma sinagoga na cidade. A praça, junto com os transeuntes, com os passantes, seria o lugar onde ele poderia experimentar a maior concentração de pessoas para falar sobre a mensagem divina. E assim Paulo, movido do seu destemor, do seu desassombro, da sua coragem, intrepidez, que lhe são muito peculiares, começa a falar, falando sobre o Evangelho de Jesus, e todos se reuniram rapidamente para ouvir o discurso daquele forasteiro, pouco se preocupando com os seus afazeres de comprar carne, frutas e verduras. E aí o apóstolo falou do Nazareno, falou dos dias da Galileia, sobre as curas maravilhosas que ele operou, e vai dizer Emmanuel, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. E aí não muito longe, dentre as pessoas que se juntavam, se aglomeravam ali naquele lugar para ouvi-lo falar, ele viu, à distância de alguns metros, um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Fixou os olhos profundos naquele mendigo e ele, sentando-se com dificuldade, vai dizer Emmanuel, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. E aí, movido pela sua imensa fé, pela energia e autoridade com que ele costumava falar, disse, amigo, em nome de Jesus, levanta-te. E aí, ele, com os olhos vidrados no apóstolo, movido de uma grande felicidade, efetivamente se levanta e volta a andar. E aí Emmanuel vai narrar, o aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Então aquelas pessoas que não estavam acostumadas a verificar, presenciar aquele tipo de cura, aquele tipo de milagre, os milagres do Evangelho, que mais tarde Allan Kardec vai explicar à luz da doutrina espírita, principalmente na obra A Gênese, ficaram encantados com o poder prodigioso do apóstolo dos gentios. E aí, espalhando-se essa notícia, Emmanuel diz, Barnabé e Paulo agora eram Júpiter e Mercúrio descidos do Olímpio. Como eles não tinham uma crença monoteísta num único Deus, acreditavam nesses deuses do Olimpo, então para ele, Paulo e Barnabé agora representavam os deuses na terra e seriam cultuados. E é interessante porque nós só entendemos aquilo que nós podemos. Ou seja, se nós, por exemplo, tivéssemos uma experiência espiritual com um espírito superior, moralmente superior a nós, possivelmente, dentro dos nossos conhecimentos ou da nossa fé, em Maria de Nazaré, São Paulo, São João, a gente poderia, ao narrar essa experiência, dizer que vimos, um desses santos ou o próprio Jesus, como acontece a miúde. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos que fala especialmente disso, que é a questão 603. No livro segundo, O Mundo Espírita, no último capítulo que fala sobre os reinos,
essa questão está lá. Nos mundos superiores, Kardec pergunta, os animais conhecem a Deus? E a espiritualidade vai dizer, não, o homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Que é exatamente essa cena que a gente está narrando aqui. Então, para aqueles homens que tinham essa fé nos múltiplos deuses, nos deuses do Olimpo, aqueles homens, entre eles, que tinham um poder sobrenatural, provavelmente eram os próprios deuses ali encarnados. Só que, devido à crença em Jesus, né, devido a serem Paulo e Barnabé cristãos, é lógico que eles ficaram no intuito de querer levar luz àquelas consciências, né, esclarecer. E aí Emmanuel vai dizer, né, Paulo subiu de novo na tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia de Cristo, que se dignara a ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Debalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Não adiantaria explicar ou reexplicar, porque aqueles homens ali não poderiam entender. Veja que o próprio Cristo, quando esteve entre nós, mesmo entre os seus escolhidos, entre os apóstolos que ele escolheu para preparar, né, e para serem os divulgadores da sua mensagem, houve coisas que ele não disse naquele momento, né, que ele aguardou o tempo, o passar dos anos, o desenvolvimento da ciência, da filosofia, da tecnologia, para que a gente tivesse melhores condições de compreender o que naquela época não compreendemos. E pense na cena, um dos velhos sacerdotes que ali estavam trouxe 2 bois engrinaldados de flores com ademanes e mesuras solenes. E aí quando nós lemos isso, nos lembramos do que o Cristo disse, anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 9, versículo 13. Aprendei o significado dessas palavras. Misericórdia quero e não sacrifício. Tinha ali trazido aquele homem os bois para o sacrifício aos deuses. Ainda dentro de uma fé em primícias, como é a desse povo, né? Dessa multidão que está aqui na cidade de Listra. E aí quando Jesus diz essas palavras, na verdade é rememorando ou buscando revisitar o que está lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6. O amor e o conhecimento de Deus são os maiores tesouros que nós devemos nos debruçar para compreender. O sacrifício do nosso próprio coração, o sacrifício de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso desejo de acertar e de ser cada vez melhor. E não esses sacrifícios ou as oferendas exteriores, né? Que efetivamente não tem o nosso envolvimento pessoal. Paulo, né, com aquele jeito dele de querer resolver as coisas, né, de querer esclarecer, não cometais sacrilégios. Nós não somos deuses. Vede, nós somos simples criaturas de carne, mas não adiantaria. Então eles resolveram se afastar. Paulo e Barnabé, então, buscando um descanso, começaram a falar sobre as cenas que tinham ocorrido. E aí Barnabé vai dizer, você viu que grande triunfo? Ele dizendo orgulhoso. E Paulo, pé no chão, que já tinha conquistado a humildade à custa do seu próprio sacrifício. Eu penso que quando nós recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Paulo é sempre preciso nos seus ensinamentos, uma argúcia psicológica sem precedentes. Ali ele estava falando de algo muito mais profundo, né? Que Barnabé conseguiu captar depois disso. E aí eles ficaram em profundos cismares. É a ideia da gente jamais se exaltar pela excelência das revelações.
Porque muitas vezes é a misericórdia divina que nos chega, suplantando as nossas muitas imperfeições, não por mérito, mas porque a bondade de Deus é infinita. E é interessante, porque vendo dessa forma, tem uma história que Divaldo Franco costuma contar, que é a história das janelas, né? Quando nós estivermos passando pela janela da felicidade, a janela, né, da aventura, daquele sentimento de alegria imensa, né, que nos causa paz interior, quietude, que a gente tem vontade que nunca acabe, a gente lembre de se voltar também para a janela da tristeza, de não se exaltar tanto pela alegria, pensando que tudo passa, tanto os momentos venturosos quanto a desdita. Então, se manter sempre em equilíbrio, que é exatamente o que o apóstolo Paulo aqui nos diz. E assim os dias transcorreram, como em Neapafos, eles também conseguiram montar uma célula cristã primitiva. As pessoas vinham cada vez com mais interesse para copiar o evangelho, para buscar seguir os ensinamentos. Timóteo, o menino Timóteo, no lugar agora de João Maria Marcos, né, em sua substituição, era ele agora que ajudava Paulo e Barnabé nos afazeres, né, nos mistérios, e assim eles iam seguindo. Só que os judeus de Listra também não estavam muito satisfeitos com essa situação. E como notícia ruim corre muito rápido, não tardou deles ficarem sabendo da confusão que houve lá. No caso de Icônio, né? Da confusão que houve com Tecla. Então a fama principalmente de Paulo, que era o mais desassombrado da dupla, de blasfemo, feiticeiro, ladrão, sedutor de mulheres honestas, chegou. E aí os judeus de Listra também queriam, de certa forma, detê-los, Paulo e Barnabé. E aí Emmanuel vai dizer: com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, os administradores da cidade agora passaram a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Paulo já disse isso, né? Em vídeos anteriores a gente já abordou isso. Que com a mesma facilidade com que nos aplaudem, nos ovacionam, também cometem crimes contra a honra, né? Em relação a nós. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Então, ali no pano de fundo, né, às escondidas, os judeus de Listra já tinham arquitetado que quando Paulo subisse na tribuna para falar sobre o Evangelho de Jesus, iriam apedrejá-lo até a morte. Só que ele não sabia, ele pressentia. E então Emmanuel vai dizer que no sábado imediato ao entardecer, ele foi à praça pública e sentiu um clima estranho, como se ele estivesse pressentindo a animosidade do povo que acorreu até aquele local. Mas, mesmo assim, ele enfrenta desassombradamente. Emmanuel vai dizer: com a máxima serenidade, Paulo subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. Mal calou a primeira parte do discurso, as pedras começaram a ser atiradas contra ele. E aí Emmanuel vai dizer que ele se lembrou de Estevão, entregue, profundamente sereno naquele momento da morte infamante. E ele acreditava que ia morrer ali. Paulo acreditava que o apedrejamento de Listra iria ser o seu fim. Que Deus tinha escolhido para ele o mesmo fim com que Estevão tinha deixado o mundo corporal. Como se fosse a justiça divina sendo revelada dessa forma, o mesmo gênero de morte. Ele sentiu o sangue, vai dizer Emmanuel, a escorrer-lhe da cabeça ferida, e ajoelhou-se, sem nenhuma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso trance. Entregou-se completamente em holocausto. Mas não era ainda o momento da sua desencarnação. Timóteo, vendo aquela cena, assustado, um menino de 13 anos, começa a gritar, pedindo ajuda
até que um homem forte chamado Gaio, que conhecia Paulo, conhecia Timóteo, a família de Timóteo, se aproxima. Cala-te, se quiseres ser útil. E aí Timóteo experimentou algum alívio, porque era alguém conhecido que estava ali. E aí Gaio falou, compartilhou qual era a sua intenção. Olha, nós vamos deixar que a multidão tente satisfazer a sua sede um pouco. Depois de uma certa quantidade de pedras sobre Paulo, nós vamos arrastar ele a um monturo. Eu vou afastar as pessoas e então a gente consegue retirar ele do monturo de volta para casa, às escondidas, favorecidos pelo anoitecer. E assim eles fizeram, dialogando baixinho, esse plano. E depois de tantas pedradas, o apóstolo Paulo, banhado de sangue, deixa a cabeça pender e o corpo cai desanimado. E aí naquele momento Gaio, com iniciativa, se coloca à frente e diz: o feiticeiro está morto, lancemo-nos ao monturo. E aí arrastam o corpo semi-morto de Paulo até o monturo. Quando chega lá, Gaio, mais uma vez fazendo parte do plano, diz: vamos deixar ele para os cães, para que os cães façam o resto. E assim as pessoas aos poucos vão se dispersando. E aí Emmanuel vai narrar uma das cenas mais bonitas dessa obra. O pequeno, referindo-se a Timóteo, encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade os laços da afeição pura. Mais alguns minutos, o apóstolo voltava a si mesmo para examinar a situação. Timóteo contou tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, a quem atribuía a misericórdia daquele momento e o milagre. E depois, Barnabé, Lloyd e Eunice chegam para reunir-se com o apóstolo. Levam ele para casa e aí ele começa a receber os cuidados um pouco melhores. Só que Paulo e Barnabé percebem que eles também não podem se demorar em Listra, devido à própria integridade da família de Timóteo, de Lloyd, Eunice e Timóteo. Então eles decidem partir. Depois de deixá-los a par das instruções para manter a célula cristã nascente, eles seguem para Derbe. E, depois também de passar um tempo em Derbe, resolvem retornar de volta para Antioquia. As dificuldades experimentadas pelas incompreensões, às vezes de pessoas ignorantes, como foi o caso em Listra, às vezes dos doutores da lei, como foi o caso dos judeus de Jerusalém, dos judeus de Icônio, dos judeus de Listra. E aí Emmanuel vai arrematar esse capítulo dizendo: é que entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados, Paulo e Barnabé, mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando a mancheias as sementes benditas do evangelho de redenção. E o semeador saiu a semear. Paulo e Barnabé tinham entendido a parábola do semeador. E aonde eles chegavam, na cidade em que eles se encontravam, eles fundaram as células cristãs como dava, com os recursos que tinham, e falaram do evangelho de redenção de Jesus. Porque a mensagem evangélica é para seres imperfeitos como nós. E será que nós também estamos sendo esses propagadores da Boa Nova? Nem sempre com palavras, mas com as nossas ações? Recordemos o exemplo célebre desses nossos amigos espirituais, que foram os precursores da difusão da Boa Nova, meus amigos. E mantenhamos a perseverança e a caridade. É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.